eu jogo a pergunta para você. Como tem sido as finanças nos últimos anos? Como foi as finanças do Fluminense em 2019, Fernando? Não foram bem, né? Não foram bem. E 2019 parece que é um ano, parece não, é um ano que, pelo balanço, a gente vê que essa nova gestão que assumiu no meio do ano para cá, né? Que tem metade do tempo desse balanço, resolveu colocar no balanço vários esqueletos aí que estavam aí pendentes aí nas finanças do Fluminense. Então é um balanço em parte penalizado, né, particularmente pelo reconhecimento de passivos e dívidas aí que não estavam no balanço, né? Então a gente vê em vários pontos aí que houve uma tentativa não, houve uma ação correta de se pegar coisas que talvez estivessem não muito bem controladas e colocá-las à luz aí. Piorou o balanço, mas tem-se uma fotografia melhor aí do clube agora. O clube, de uma certa maneira, assim como Botafogo e Vasco, é o drama dos três clubes do Rio, né? Os três clubes do Rio muito identificados. O Flamengo também era assim, né? Até 2013, principalmente, muito identificados com problemas de pagamento históricos, dívidas muito altas, né? Quer dizer, é uma história que remonta. Ontem a gente teve aí com o Heraldo Leite falando sobre Botafogo, né? Sobre a origem dos problemas financeiros do Botafogo, né, que são mais graves que os do Fluminense e do Vasco, mas a origem ela é de décadas, né? Então a fotografia, o balanço é sempre uma fotografia, né? A fotografia de dezembro de 2019 é uma fotografia que representa um conjunto de ações ao longo de um tempo, né? De um bom tempo, né? São anos para você chegar a uma situação como essa, né? O clube tem um endividamento bastante significativo, né? E esse ano passado, né, que veio de uma gestão aí que não foi nada bem sucedida, né, do Pedro Abad, né, que teve uma gestão com muitos problemas, né? E o novo presidente, ele tem aí um desafio feroz pela frente, né? E principalmente agravado pela Covid, né? A Covid é um drama particular para clubes que estavam com problemas financeiros, que já vêm com problemas financeiros há muito tempo, né? Santos, Vasco, Fluminense, Botafogo, e agora alguns clubes se somando a isso. O Atlético Mineiro também já tem problemas faz tempo, o São Paulo piorou, o Corinthians, um estado lamentável, né? Então são vários clubes que são pegos nessa pandemia de uma maneira dramática, né? E dramática se o campeonato voltar até julho. Se o campeonato voltar depois de julho, aí realmente a situação fica em um outro patamar de problema, né? O Fernando falou de um balanço mais transparente, é com base nesse balanço que a gente fez no nosso relatório que já está no site. Então, acessem pluriconsultoria.com.br e acompanhem por lá também, mas a gente também mostra aqui para vocês e analisa com base nesse relatório que a gente montou sobre o balanço do Fluminense. Fernando, vamos lá para o relatório, então? Bora para análise. Você até destacou aqui no início sobre o peso das dívidas, então já peço que você faça aí os principais destaques do balanço do Flu. Esse balanço, se você bater o olho, quanto mais azul ele for, melhor né? Tudo que for vermelho é notícia negativa. Os dois pontos positivos aí, se você olhar para um outro lado, também são negativos, que são as despesas. Esse negócio poderia estar completamente vermelho, né? Nós estamos falando do quê? De um ano em que o clube perdeu receita em 11% para 265 milhões. A receita recorrente, que é a receita que ela, excetuando venda de jogadores, né? Considerando só aquelas vendas, as vendas efetivamente do negócio do futebol, né? As receitas caíram 10%, receitas com transmissões e cotas de participação caíram 14%, com vendas de atletas caíram 11%, com marketing caíram 28%, as receitas vindas diretamente do torcedor caíram 8%, e aí quando você vai para as despesas totais caíram 8%,
que, ok, caíram, mas caíram menos do que a queda da receita, que foi 11%, né? Preferencialmente você tem que ter um ajuste maior. A despesa com futebol caiu 4%, despesa financeira líquida subiu 26% para 58,8 milhões, a pior do futebol brasileiro, né, disparadamente, e aqui tem muito do reconhecimento, né, a gestão optou por reconhecer dívidas aí que já existiam antes, né, e que não estavam sendo reconhecidas no balanço, eles optaram por, corretamente, né, por reconhecer essas dívidas, né. O impacto, obviamente, é o impacto que torna o resultado do balanço pior, né. O déficit do exercício subiu para 9 milhões, né? O endividamento líquido subiu pouca coisa até, tá? 2%, mas para 642 milhões de reais. A relação entre a dívida líquida e as receitas recorrentes subiu agora para 14%, para 4 vezes, e a relação entre a dívida líquida e a receita total subiu 15% para 2,4 vezes, ou seja, a dívida é 2,4 vezes maior do que a receita, e 4 vezes maior que a receita recorrente, né? Que é a receita que desconta venda de jogadores. A necessidade de capital de giro subiu 24% para 257 milhões, ontem a gente está falando do Botafogo, é 270 milhões, mais ou menos a mesma coisa. Isso é o dinheiro que você precisa em um ano para fazer frente às suas obrigações aí, o que você tem a pagar em um ano. E o passivo a descoberto, que é o patrimônio líquido negativo, aumentou 4% para 266 milhões. No Botafogo esse número é 700 e poucos milhões, né? Então, até ontem o Heraldo no final fez um comentário que acredita que a situação do Botafogo é melhor que a do Fluminense. Eu não acho, eu acho que a situação do Fluminense é melhor sobre vários aspectos, sobre a situação do Botafogo, mas é um clube que precisa de capital, né? Não há a menor dúvida, ele precisa de injeção de capital. E nesse momento, isso fica agravado pela Covid, né? É aquele problema, né? Os clubes brasileiros, por serem entidades associativas, eu repito isso todo dia, né? Os clubes brasileiros são entidades associativas e, por serem entidades associativas, eles têm deficiência de capital e deficiência de acesso a capital. Eles não têm acesso a capital, esse é um grande problema. É isso. Bom, vamos passar então, a gente vai entrar no detalhe aqui, nesses pontos que o Fernando falou. O Fernando destacou ali uma queda de 11% nas receitas. O Fluminense fechou com 265 milhões de receita bruta em 2019, uma queda versus 297 em 2018. Mas é o mesmo patamar desde 2016, praticamente. Aí eu até te pergunto, Fernando, sobre... A gente falou bastante aqui sobre a hierarquia financeira do futebol brasileiro, como ela tem se alterado nos últimos anos, com o Flamengo que chega a quase 1 bilhão, um Palmeiras que já está na casa dos 600 milhões. Quando essas equipes entram para disputar o Campeonato Brasileiro, de fato, a gente está falando de níveis bem diferentes de capacidade de formação de elenco até, né? Que é isso que interessa para o torcedor. Eu chamo os 12 clubes, né, que sempre foram reconhecidos aí como os 12 grandes, né, e não deixam de ser. A questão é que existem outros também, né, e existem gradações de grandes, né. Quando se fala assim, os 12 grandes, eu acho que eles são os 12 famosos, né, são os clubes mais famosos do Brasil, mais conhecidos, né, mas a hierarquia do futebol, ela é preciso separar duas coisas. Uma coisa é tradição, né, e aí é indiscutível a tradição desses clubes, né. Mas quando você pensa em futuro, a tradição tem o seu lugar, mas ele não é preponderante. O que determina melhores condições para um futuro do clube é muito mais a sua situação financeira hoje do que a tradição. Por quê? Porque você precisa de dinheiro, você está num mercado, num mundo muito inflacionado, competitivo, o futebol é corporativo hoje, futebol é um grande negócio, o futebol precisa de dinheiro, sem dinheiro você não vai a lugar nenhum, né? E sem dinheiro, a tua tradição, ela não faz a diferença, né? A tua tradição faz a diferença quando você tem dinheiro, e aí ela
ela é um elemento que impulsiona até as tuas receitas se você fizer um bom trabalho de gerenciamento da identidade do clube, que leve ao engajamento maior do torcedor, né? Mas a hierarquia, ela tá, veja o caso do Bahia. O Bahia é um clube que poderia estar nessa lista aí. O Bahia é 2 vezes campeão do Brasil, naquele conceito amplo, né, que antes da canetada do Ricardo Teixeira tinha lá até 71, depois houve um conceito mais amplo, né? O Bahia é um clube que venceu 2 vezes o Campeonato Brasileiro, é um clube que podia estar nessa lista, né? O Atlético Paranaense não tem a mesma tradição, mas nos últimos tempos foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, foi vice da Libertadores, é um clube que está nos últimos 10, 15 anos, se você pega, ele conquistou mais do que muito dos famosos, né? E, Fernando, 390 milhões de receitas agora, né? O Atlético. 300... Só para o torcedor que não acompanhou as outras lives, o Fernando falou do Bahia, 189 milhões de receitas, o Atlético Paranaense 390, o Fluminense é o segundo maior do Rio com 265, Vasco e Botafogo pouco mais de 200 milhões, 214, 215. É isso, né? Complementando, você olha, o futebol, esse ano essa fotografia ela não é estanque, tá, gente? Ela obviamente é dinâmica, né? Mas a gente se acostumou a olhar o futebol brasileiro como uma coisa assim, o clube fica com a fase, os clubes têm fases, né? E por que os clubes têm fases? Os clubes têm fases porque eles alternam a gestão, por isso que eles têm fase. Então você pode ter uma gestão muito boa, aí de repente muda a diretoria, mudam as pessoas, muda a forma de trabalhar, os caras uns são mais competentes, outros são menos competentes, né? Uns fazem melhor gestão, outros fazem pior gestão. E isso sempre acaba passando para o campo. O que você vê em campo hoje é resultado das decisões tomadas fora de campo, que resultam em uma condição financeira para botar aquele time dentro de campo, né? Óbvio, são 2 gestões no futebol. Um clube de futebol tem 2 gestões. Tem a gestão fora de campo, que é como de um restaurante, de um hotel, de uma indústria ou qualquer outra. By the book, muito estudada, os métodos, o que você tem que fazer, tudo conhecido, né? Ali é você botar gente competente, dar autonomia a eles e não ficar enchendo o saco dos caras com relação a isso. Ter uma boa estratégia e vamos em frente. Dentro de campo é outra gestão. Quer dizer, a gestão fora de campo faz o máximo para aumentar receitas, reduzir despesas, otimizar despesas e entregar o maior chequinho possível para os caras que estão cuidando do campo. Os caras que estão cuidando do campo têm uma outra gestão bastante complexa para fazer. Essa outra gestão, ela acaba, obviamente, né, ela pode, de uma certa maneira, neutralizar menos capacidade financeira. Por exemplo, o Grêmio, o Renato Gaúcho e sua equipe e tudo mais, tem um bom trabalho de gestão dentro de campo e conseguiu, com um orçamento menor, ser competitivo. O Flamengo, antes desse ano, tinha muita grana, não conseguia ganhar dentro de campo, né? Então as coisas precisam andar juntas, né? Mas sabemos nós que com mais recursos disponíveis para investir, a tua chance de ter sucesso dentro de campo é maior, e isso é cada vez mais verdade. Cada vez mais raro vai ser um clube com situação financeira ruim ganhar um campeonato, a não ser uma Copa ou alguma coisa assim, né? Que entra naquela motivação, às vezes dá uma liga e o time vai atropelando. Mas, cada vez mais, o que vai contar é a capacidade financeira, que é o que acontece na Europa no mercado consolidado, em que as grandes marcas estão sempre ali, né? Estão sempre ali. Mas o Manchester United não ganha nada há muito tempo. Não ganha nada, mas também não está lá para ser rebaixado, está ali no meio. Quer dizer, a má fase desses caras é diferente da nossa má fase. Quando um clube no Brasil tem má fase, ele cai para a segunda divisão. Ele se arrebenta, ele passa anos ali no desespero, anos lutando para não cair, né? Lá não acontece isso. O clube mal, quando o Real Madrid está mal, ele ganha um título no ano. Quando ele está mal, ele é vice daqui, vice dali. Você entende por quê? Porque há uma gestão constante. O negócio é sempre bem feito, né? Só que para você vencer, você precisa fazer um trabalho ótimo, não só bom, né? Aqui no Brasil, não. No Brasil, você tem essas oscilações. O que a gente vê a fotografia hoje do futebol? Você tem alguns clubes
dos 12 famosos, você tem um grupo de clubes ali na faixa de 200 a 250 milhões de receita total, tá? Aqui você tem Fluminense, Botafogo, Vasco, provavelmente vem nessa linha também Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá? Aí você tem um grupo de clubes já na faixa dos 400 milhões de receita, tá? Aqui você tem Santos, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional, tá? Aí você tem 50% acima o Palmeiras, com 650 milhões. Olha a diferença. E 50% acima do Palmeiras tem o Flamengo com 950 milhões. Né? Então são abismos que a gente tem aqui, né? Agora vamos tirar a receita de venda de jogador dessa conta. Aí o Flamengo tem 650, o Palmeiras já está muito mais próximo com 550, e aí você tem vários clubes na faixa de 250 milhões, né, por aí de receita, né? Aí tá o Grêmio, tá o Internacional, tá o Corinthians, tá o São Paulo, e tá até o Atlético Paranaense, olha aqui, esse é um intruso, né? E aí você tem os clubes com 150 a 200 milhões de receita recorrente, né? Que aqui você tem já o Bahia, né, praticamente nesse grupo. Você tem o Fluminense, o Botafogo, o Vasco, o Santos, porque o Santos tem uma receita recorrente de 180 milhões, né, apesar de ter faturado 400, foi mais da metade de venda de jogador, né? Então essa é a fotografia. Repara, os números mostram, já é uma realidade que quem acompanha os nossos relatórios já vê, o número mostra que o negócio vai esticando, vai alargando, o espaço vai ficando mais amplo, entende? E esse espaço mais amplo muda toda essa hierarquia. A gente fez análise do